Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material de estudo bem interessante voltado para o público jovem cristão. O título é A Falácia da Ideologia de Gênero. A nossa ideia aqui é, como sempre, destrinchar os argumentos, entender a base teológica que ele usa e, claro, as orientações práticas que ele sugere. Então, para começar, o material já joga uma pergunta bem direta na mesa. Pensa só, se cada pessoa pudesse definir a própria identidade sem se importar com a realidade biológica, o que aconteceria com a ideia de criação estabelecida por Deus? É essa a questão que guia toda a discussão. De um lado, a autodefinição. Do outro, uma identidade que viria de Deus. É nesse cabo de guerra que o estudo inteiro vai se desenrolar. E para responder essa pergunta, para onde o material vai? Lá para o comecinho de tudo. A gente vai fazer uma análise do que ele chama de projeto divino para a humanidade, lá em Gênesis. É aqui que toda a base teológica da lição é construída, sabe? É o alicerce de todo o argumento. Ok, olha só esse versículo. Gênesis 1, 27. Ele é apresentado como tipo o coração da antropologia bíblica. E segundo a fonte, essa repetição na frase, a sua imagem, macho e fêmea os criou, não está ali por acaso não. A ideia é justamente martelar esse ponto. A identidade humana seria, na sua essência, um reflexo do Criador. E essa identidade se expressa nessa dualidade. Agora, o que eu acho bem interessante aqui é como o material lida com os dois relatos da criação. Em vez de vir uma contradição, ele argumenta que eles se completam. Pensa assim. Gênesis 1 foca mais no status, na função, estabelecendo que homem e mulher têm o mesmo valor. Já Gênesis 2, esse entra nos detalhes da origem, da natureza, mostrando que a gente foi feito para se relacionar, para comunhão. E aí a gente chega num conceito-chave, Imago Dei, que é imagem de Deus. A fonte deixa bem claro, isso não tem nada a ver com aparência física. A explicação que eles dão é que no contexto da época, lá no Antigo Oriente, só os reis eram vistos como imagem dos deuses na Terra. O que Gênesis faz, segundo o material, é algo revolucionário. Ele meio que democratiza essa dignidade. Todo ser humano passa a ser um representante da autoridade de Deus. Isso nos leva direto para a ideia de complementaridade. E para explicar isso, o material mergulha fundo no hebraico, analisando o termo ezer kenegou, que é usado para descrever Eva. A palavra ezer, que a gente traduz como ajudadora, é usada várias vezes na Bíblia para falar do próprio Deus como um socorro, um auxílio poderoso. Então a interpretação que o estudo propõe é que não se trata de alguém inferior, mas de uma parceira essencial, alguém que corresponde em pé de igualdade. Beleza, agora a gente muda um pouco o foco. A lição vai tentar conectar toda essa base teológica com a biologia moderna. A ideia é argumentar que essa visão bíblica não é só uma questão de fé, mas que ela também se encaixaria com o que a gente observa na natureza. E o centro do argumento biológico é o nosso mapa genético. O que a lição diz é o seguinte: a diferença entre os cromossomos XX e XY é o que define o sexo biológico. E isso, segundo o material, é algo definido lá na concepção e que está em cada célula do nosso corpo, guiando todo o desenvolvimento. Então, o ponto central aqui, segundo a fonte, é que a biologia em vários níveis, genética, embriologia, fisiologia, tudo apontaria para uma estrutura de dois sexos. A lição usa esses argumentos para dizer que a distinção entre masculino e feminino é uma realidade biológica bem profunda, e não só uma característica superficial ou algo que a sociedade inventou do nada. Bom, a partir daqui, a análise dá uma virada. Agora o foco é definir e fazer uma crítica ao que o material chama de ideologia de gênero. O objetivo é bem claro: colocar lado a lado a estrutura bíblico-biológica que a gente acabou de ver e uma outra visão de mundo, baseada na ideia de autodefinição. E essa tabela aqui, ela resume perfeitamente a tensão que o material quer mostrar. De um lado, você tem uma visão de mundo onde a identidade é um presente de Deus, algo que une corpo e alma. Do outro lado, uma visão onde a identidade é uma construção pessoal que pode ser separada do corpo e onde a verdade é o que cada um sente que é. Para reforçar a crítica, o material lista o que ele chama de contradições internas. Por exemplo, ele levanta uma questão: como é que o gênero pode ser uma construção social e, ao mesmo tempo, algo tão inato que alguém pode nascer no corpo errado? Outro ponto que ele levanta é: como é que se pode negar a biologia como fator determinante da identidade, mas ao mesmo tempo usar a biologia com hormônios e cirurgias para afirmar uma nova identidade?
Depois de toda essa parte de análise e crítica, a lição muda completamente o tom, fica mais pastoral, sabe? O foco agora é dar orientações práticas, como a igreja, como as pessoas devem lidar com essas questões que são, vamos combinar, super complexas. E aí ele entra numa pergunta que é muito real, muito pessoal e que muita gente pode estar se fazendo. Como eu posso ajudar um amigo que está confuso com a própria identidade? É uma pergunta difícil, né? E a resposta que o material tenta dar busca aquele equilíbrio entre ter convicção e, ao mesmo tempo, ter compaixão. A abordagem que eles sugerem é em 3 passos. Primeiro passo, ouvir. Ouvir com amizade, com respeito, mostrar que você se importa de verdade e quer entender a luta da pessoa. Segundo, compartilhar a verdade bíblica, mas sempre com amor. E o terceiro passo é apontar para Cristo, colocando-o como a fonte de restauração, o lugar onde a identidade encontra seu sentido mais profundo. O material também pensa nos debates, nas discussões que podem rolar na escola, na faculdade, e para isso ele oferece umas respostas rápidas. São tipo pílulas de argumento. Por exemplo, se alguém acusa de intolerância, a sugestão é responder que discordar de uma ideia não é a mesma coisa que desrespeitar uma pessoa. A ideia é dar ferramentas, sabe? E no fim das contas, a lição volta para esse ponto central que é super importante. A ideia de que uma resposta genuinamente cristã precisa ter 2 coisas em equilíbrio, sempre. De um lado, a convicção bíblica firme, do outro, uma compaixão pastoral de verdade. Segundo o material, uma coisa não funciona sem a outra. E para fechar essa parte prática, a conclusão usa uma imagem bem forte. Descreve a missão da igreja não como um tribunal, que está ali para julgar e condenar, mas sim como um hospital espiritual. Um lugar que acolhe, que oferece graça, verdade e a possibilidade de restauração para todo mundo, especialmente para quem está sofrendo, para quem está confuso, e sempre apontando para Cristo como restaurador final da identidade. E é assim que a gente termina essa análise. O material todo nos deixa com essa pergunta no ar para a gente refletir. No fundo, todo o debate gira em torno disso. A identidade humana é um presente que a gente recebe e descobre aos poucos? Ou é tipo uma tela em branco onde cada um pode printar o que quiser? A resposta que se dá a essa pergunta, segundo a fonte, é o que muda tudo. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!